Bom dia a todos. Bom dia. Irmãos encarnados, irmãos desencarnados. Primeiramente, agradeço a oportunidade, Terezinha, agradeço a casa pelo acolhimento, pela oportunidade de servir. Agradeço a paciência de todos em me escutarem. Minha voz está boa? Está precisando do microfone? Então vamos lá, vamos dar um áudio para mim, né? Vou permissão aqui para tirar. Meus irmãos, então, hoje nós vamos trabalhar um tema que com certeza já foi visto, já foi abordado, o tema pluralidade das existências, que em outras palavras não quer dizer muitas existências, né? Ele está ali no plural. Né? Muito bem escolhida o tema da leitura de hoje, que nos fala da porta estreita. Hoje, procurei trabalhar o tema para nós, hoje, dessa palestra, dentro de um fim educativo. Né? Porque quando a gente fala de pluralidade das existências, quando a gente fala de reencarnação, é com esse objetivo. Cada um de nós que está aqui, reencarnado, dentro do plano físico, recebeu uma programação do plano superior, do plano espiritual. Cada vida que está aqui na Terra, cuidadosamente foi planejada a vida. Nenhuma reencarnação foi, no caso, né, foi feita de forma rápida, improvisada. Mesmo aquelas reencarnações compulsórias que nós temos, né, daqueles irmãos que necessitam passar por isso, elas foram devidamente planejadas. O tema de hoje abordado, ele não vem trazido pelo Espiritismo. Ele é algo que já tem desde o começo da humanidade. Então, quando alguém disser para vocês que isso é invenção da doutrina espírita, isso não é verdade. Pluralidade das existências, reencarnação, é uma lei da natureza, que veio desde o começo dos tempos, onde esse tema abordado ele ficava num círculo restrito daqueles que retinham o conhecimento da transmigração das almas, ficava dentro daqueles homens que tinham esse conhecimento, ou seja, aqueles homens mais eminentes. Mas como que eles recebiam isso? Por uma revelação, por uma intuição? Seja como for, um dos dois termos. Mas o que a gente tem que pensar é que uma ideia não pode atravessar séculos, se impor às inteligências das épocas que foram passadas, se ela não contiver algo de sério. Então a gente conclui que o tema pluralidade das existências ele já é um tema ancião, que já vem de muito tempo atrás. Então, na verdade, nós temos mais provas do que objeções ao seu favor. Antigamente se acreditava, as religiões antigas acreditavam-se num termo bem, parece meio complicadinho a princípio, chama-se metempsicose, que nada mais é do que a reencarnação, a possibilidade de reencarnação no corpo de um animal. Com a chegada da doutrina espírita, os espíritos rejeitam esse termo de maneira absoluta, sem essa possibilidade. Então não há essa possibilidade, mas eles atualizam e dão um sentido correto do termo, relacionado ao dogma das pluralidades das existências corporais, nos trazendo algo, né, que se conservou no íntimo das pessoas. Então, se nós estamos falando de reencarnação de muitas existências, isso foi se conservando dentro de nós, dentro do nosso espírito, pelas diversas existências que passamos. E simplesmente esses ensinamentos universais que nós recebemos dos espíritos superiores, eles trabalham hoje o tema de uma forma mais racional, né? Sem enxertos, né? Sem superstição, despindo de todos aqueles acessórios que foram colocados sem necessidade, de uma forma objetiva, de uma forma racional. Mas convido a todos para a gente fazer um exame, fazermos uma análise, né, de outro ponto de vista, abstraindo qualquer ponto de vista relacionado à intervenção espiritual, falando simplesmente ali do tema. As pessoas reencarnam ou não reencarnam? Colocando momentaneamente assim num terreno neutro, admitindo as duas hipóteses, a pluralidade e a unicidade. Então vejamos para que lado que a gente pode tender analisando de uma forma racional. Muitas pessoas que nós conhecemos, né, repelem simplesmente pelo fato de você falar da palavra reencarnação ou diversas existências. Né?
Dizem que uma vida já chega de pronto, porque eu já sofro bastante nessa existência, por que eu precisaria de outra para estar sofrendo mais? Outras pessoas ficam até com raiva, saltam de fúria, só de falar no tema, né? De ter que recomeçar. Vamos perguntar uma coisa. Sabemos, através dos estudos que temos, que existem as leis universais, a lei de ação e reação. E a gente para pensar se Deus realmente pergunta a nossa opinião sobre essas leis que sabemos que somos imutáveis. Ou pede nossa opinião, consulta nossos gostos para regular o universo. Então, das duas umas, ou reencarnação existe ou não existe. E se ela existe, ela tem um fim, ela tem um objetivo. E não como um sofrimento, como muitas vezes a gente acha. O sofrimento que muitas pessoas acham, de acordo com o seu ponto de vista, é aquele que é benéfico, né? E não aquele que foi imposto simplesmente porque Deus o quis ou simplesmente por um capricho. Qualquer que seja a opinião, né, o seu humor ou o seu mau humor, nós teremos que sofrer esse processo, né? Até que se haja um momento em que nos achemos curados. O que seria essa cura? São os nossos males que são trabalhados, né? Reencarnação, pluralidade das existências, tem essa finalidade. Então não adianta haver uma situação em que o ser, né, com a sua opinião, se ache na rebeldia, como aquela criança que não quer ir para o colégio, ou um condenado que parece que está indo para a prisão. Teremos que passar. Mas olha que maravilha, hoje nós temos a abordagem desse tema que nos deixa mais tranquilo, através dessa doutrina espírita, essa doutrina de amor, que nos traz, recapitulando, os ensinamentos de Jesus que foram passados, né, há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos. Mas podemos ficar tranquilos, que não é tão terrível assim como julgam. Se a gente estudar a fundo, verificamos que as condições da nossa existência dependem de nós. Podemos ter uma vida feliz, poderemos ter uma vida infeliz, de acordo com o que a gente faz neste mundo. Se a porta se fecha, como nos foi dito na leitura, é porque nós vamos deixando a porta estreita. Com muito carinho, nós somos encaminhados a esse mundo de provas e expiações para que dê certo. Só que depende de nós. Muitas existências, a reencarnação, oportunidade que temos de recomeço, oportunidade de darmos passos para a nossa felicidade, oportunidade que temos de repararmos algo de existências passadas. Algo que nos dá, nesse objetivo, que nos tranquiliza, que é esperança e que é consolo. Mas para que a gente possa entender, primeiramente, precisamos considerar os dois planos que existem. Plano espiritual, plano material. E considerarmos também a interação entre esses dois planos. Quando a gente fala em interação entre esses dois planos, normalmente vem comunicação mediúnica, mas não é desse ponto de vista. Nós estamos falando, é claro que a comunicação mediúnica é uma das formas, mas o que estamos falando são as instruções que recebemos na nossa existência, através do nosso mentor. Tudo isso que a gente recebe de oportunidade na vida atual que temos. O mundo espiritual é aquele mundo perene. E o mundo nosso que estamos aqui de momento, mundo transitório. Mas por que nós precisamos vir para esse mundo transitório? Porque o espírito precisa evoluir dentro do campo material. Experiências, contatos, convivência. Basicamente, todos nós estamos, num nível geral, na mesma evolução, alguns um pouco mais, numa linha tênue, alguns um pouco menos. Mas precisamos estar dentro do mesmo contexto. Então, o nosso objetivo hoje é abordar o tema pluralidade das existências dentro de um contexto educacional. E não é à toa que Kardec passa, dentro da sua vida, da sua reencarnação, onde ele utilizou o pseudônimo Allan Kardec, o professor Rivaio, dentro do campo da educação, se preparando dentro da pedagogia, estudando, aprendendo e mais tarde auxiliando e servindo, codificando
os ensinamentos trazidos pelos espíritos imortais, dentro do aspecto educacional. Mesmo quando nós falamos dessa organização, que a princípio Kardec colocou dentro da ciência, dentro da filosofia, dentro da religião, os três aspectos são educacionais. Se nós falamos em ciência, a ciência você tem que estudar. Se nós falamos em filosofia, você tem que estudar. E se falamos em religião, também nós teremos que estudar. Então, primeiramente, nós vamos ali, através da ciência, da filosofia e da religião, vamos amadurecendo esses temas, vamos estudando dentro da casa espírita, e vamos verificando que isso existe dentro do ponto de vista educativo para o espírito. Então, quando estamos falando de diversas existências, falamos da educação dentro dos parâmetros imortais do ser. O espírito necessita amadurecer experiências que o façam evoluir. Em suma, ele necessita matricular-se numa dessas escolas. E a escola que nós estamos atualmente é a escola chamada Terra. Desde um pequenino até nós estamos aqui utilizando um corpo físico que talvez nós poderíamos falar como um uniforme dentro de uma escola. Esse corpo físico que nos auxilia com o nosso uso do nosso livre-arbítrio, onde poderemos utilizar ele para a obtenção de recursos valiosos para o nosso aprimoramento espiritual. E esse aprimoramento, essa vida, essa instância que nós estamos de um momento, nós recebemos recursos valiosos através das experiências que vivemos. Como alunos que estamos matriculados, para que consigamos passar a níveis mais elevados. E precisamos passar por provas. Aqui, essas provas que vão nos dizer se vamos passar ou não para esses mesmos níveis. E dentro dessa prova nós poderíamos dizer assim que ela é 100% prática e em equipe. E podemos dizer que essa equipe que nós trabalhamos, possivelmente ela já foi uma equipe lá no passado. A mesma equipe que volta para viver as mesmas experiências. E dentro dessa prova prática, dentro dessa equipe, é que nós chamamos principalmente dentro do nosso núcleo familiar. Dentro dessa matrícula nessa escola terrena. Aqui é que vem a novidade. Dentro de uma escola, nós temos aqueles alunos que são mais educados, mas temos aqueles que também são os mais rebeldes. E a novidade para nós é que boa parte de nós somos alunos rebeldes. Necessitamos estar reparando muitas das nossas coisas que fizemos contra as leis divinas lá no passado, que necessitam de reparação. Mas mesmo aquele aluno que é rebelde, ele recebe a oportunidade. Primeiramente, é cientificado dos seus atos, comparecendo a uma diretoria chamada consciência, que aguça os seus sentidos pelos seus atos que foram praticados. E solicita, assim, o seu reingresso, onde ficou o seu ponto de evolução parado. Ou seja, ele necessita dessa experiência novamente. Ele pode perceber isso antes de retornar ao campo físico. Mas ele pode ainda se considerar um rebelde no plano espiritual. E mesmo assim, quando ele continua, quando ele não desperta, alguém vai decidir por ele. Algum tutor que possa auxiliá-lo através de algo que seja compulsório, de uma reencarnação compulsória. Até que ele reflita e possa tomar as decisões por si só em um determinado tempo da sua evolução. Que pode ser também quando ele já estiver aqui. Mas se ele percebe no plano espiritual os erros que foram praticados, a porta que ele fechou, é melhor, porque daí ele aguça o sentimento de remorso. E esse ser tenta corrigir, ele tenta reparar e pede uma nova oportunidade, dentro de um processo reencarnatório.
que também visa outro ponto de vista do assunto que estamos abordando hoje, que é o processo de justiça, onde ele pode reparar, auxiliar aqueles a quem ele prejudicou, dentro daquele círculo de convivência. Se falha novamente, recomeça a tarefa. Dentro dessa lei que achamos e que percebemos, dessa lei de ação e reação. Ou também como chamamos de lei de causa e efeito. Muito interessante, uma história que fala, temos várias, né? Temos uma riqueza muito grande dentro da doutrina espírita, de obras que falam do tema pluralidade das existências, mas eu gostaria aqui de citar uma. Né? O livro Ação e Reação, já que estamos falando desse tema, um livro de 20 capítulos ditado pelo espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. 2 capítulos são interessantes nesse livro, o capítulo 9 e o capítulo 20, porque eles estão vinculados aos espíritos que são responsáveis por uma instituição no plano espiritual, em zonas do umbral, em zonas de sofrimento. De quem eu estou falando? Estou falando de Druso e de Silas. Druso, aquele que coordenava os trabalhos dentro da instituição Mansão Paz, e Silas, que era o seu assistente. E André Luiz estuda durante 3 anos e aprende todas essas situações de sofrimento. E conta a história de Silas e de Druso. Na última existência anterior dos dois, eles haviam sido pai e filho. Muito bem aquinhoados da parte financeira, possuindo riqueza abundante, só que eles falham na última existência, inclusive cometendo o assassinato da segunda esposa de Druso, através de envenenamento. Retornam para o plano espiritual em condições deploráveis. E por muito tempo, por mais de 50 anos, trabalham lá para que recebam a oportunidade de uma nova reencarnação. Recebendo a ida novamente em seus braços, que foi a segunda esposa de Druso. A primeira esposa dele reencarna novamente e os dois se consorciam através do matrimônio. E Silas, que havia falhado na sua missão de médico na vida anterior, através desses 50 anos de trabalho, recebe também uma oportunidade de estar se preparando no plano espiritual para novamente reencarnar. Mas daí a medicina já não lhe viria tão fácil assim. Viria como se fosse uma porta estreita, onde ele deveria lutar bastante para conseguir e ainda assim mesmo auxiliar aqueles a quem haveria prejudicado. Vejamos como recebemos essa lei de ação e reação, mas Deus nos oportuniza a todo momento novas oportunidades. Mesmo aqueles que cometeram crimes, mesmo aqueles que erraram. E todos nós erramos. Dentro dos mais variados sentidos, dentro dos mais variados graus. Só que a cada oportunidade que recebemos, se vamos falhando e falhando, nos vão nos tirando recursos para que nós sejamos convidados a refletir os nossos atos dentro dessa lei de causa e efeito. E aí muitas vezes o que achamos de injustiça perante a imortalidade da alma é a justiça de Deus que está sendo aplicada. Sem erros, com certeza. Não erra para com aquele que possui problemas no seu corpo físico, não erra para aquele que possui problemas dentro do campo moral, dentro das mais diferentes ordens, dentro das situações morais, dentro dessa caminhada que temos dentro do mundo material. Sendo assim, o nosso número de existências, ele necessita ser variável. Há uma pluralidade das existências. Porque nós precisamos amadurecer, eliminar as nossas impurezas, eliminar os mais variados vícios que existem dentro de nós. Sejam eles, físicos, sejam psíquicos, que no fundo, todos eles são morais. Precisamos avançar na senda do progresso. Até que chega um momento, como nos diz lá na pergunta 170 do Livro dos Espíritos, que fala que quando o espírito vai atingindo degraus, até que ele é um espírito bem-aventurado. E praticamente todas as obras espíritas falam de pluralidade das existências. Mas avancemos. Falamos
Esse, primeira parte que foi falada, está lá no Livro dos Espíritos, considerações sobre a pluralidade das existências. Muito bom o tema, se alguém quiser fazer a devida pesquisa. Mas havia falado um pouco sobre essa pluralidade das existências no sentido de justiça. Na pergunta 171, nos relatam os espíritos imortais em que se fundamenta o dogma da reencarnação. E um ponto é muito bem abordado, esse ponto de consolo. O bom pai sempre deixa aberta a porta para o arrependimento. E a gente linka com a parábola do filho pródigo, aquele filho pródigo que recebeu a sua parte da divisão de bens, mas que hoje nós entendemos o seu sentido profundo, que é o recurso que foi recebido, o recurso que foi desperdiçado. O filho pródigo foi aquele que desperdiçou o recurso e voltou arrependido ao seu lar, ao lar de seu pai. E somos nós, muitas vezes, voltando, ora lá, ora cá, voltando ao plano espiritual arrependido pelas nossas atitudes, ou podemos nos arrepender aqui também. E o nosso Pai, que é amoroso dentro desse manifesto do senso, Ele sempre vai nos dando as devidas oportunidades, dentro da sua justiça, não nos condenando para sempre. Porque se a nossa sorte estivesse decidida dentro de uma vida, de uma existência, não haveria imparcialidade no tratamento, que a todos dispensam o nosso Pai amado. Comparemos pessoas que têm uma vida tranquila, pessoas que têm uma vida sofrida, aquelas que não têm nenhuma situação, né, de dor, têm uma vida tranquila, aqueles que existe uma mescla, né, de dificuldade, de dor, mas também tem períodos tranquilos. São essas existências sucessivas em que vamos nos alternando. E nessas existências que nós temos, Deus nos dá a medida homeopática para cada um de nós. Porque se tivéssemos além, muitas vezes, dos nossos débitos, nós não conseguiríamos ter êxito dentro dessas existências. Então vamos aos poucos nos trabalhando. Então, as existências sucessivas são as únicas que podemos corresponder a uma ideia de justiça de Deus. Por quê? Porque ela nos proporciona um ponto de recomeço. Porque ela nos proporciona um planejamento para essa existência. Nos proporciona um futuro em que podemos firmar nossas esperanças, inclusive com a nossa memória, que ela é momentaneamente apagada, entre aspas o termo, colocada de uma forma oculta para que não nos atrapalhe nessa vida, nessa existência, que possamos ter um ponto de partida novamente, nos oferecendo meios de resgatarmos, de repararmos, de que possamos assim plantar, com o objetivo de plantar sempre o bem. Através das existências sucessivas, poderemos reanimar a nossa coragem, e aquela ideia que muitas vezes a gente tem, nossa, só somos ser inferior. Nós vamos tendo novos esforços, vamos verificando que podemos dar passos mais largos na nossa vida, na nossa existência. Dentro dessas vidas, dentro dessas existências, nós encarnamos em diferentes mundos, numa escala que é colocada dentro ali do Livro dos Espíritos, que nós vamos falar daquelas que nós temos mais próximos de nós, dentro desses diferentes mundos. Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração. Mundo primitivo, onde o espírito dá os primeiros passos dentro da sua reencarnação. Mundo de provas e expiações, onde ele já está mais experimentado, mas ainda o mal está maior do que o bem. E o mundo de regeneração, onde ainda há o mal, mas o bem já começa a se destacar. Na pergunta 173 do Livro dos Espíritos, relata que o espírito reencarna muitas vezes no mesmo globo. Nós passamos já nossas vidas, as nossas existências, muitas vezes aqui na Terra. Por vários países, e agora estamos aqui de momento, aqui no Brasil. Mas nos fala também que o planeta passa por fases de evolução. Como um planeta de provas e expiações,
ele vai passar para um patamar de planeta de regeneração, que é o que está acontecendo atualmente nessa vida, nessa existência conosco, essa passagem do nosso planeta. É muito importante porque se complementa com essa pergunta 178A, que nos fala quando não há condições desse planeta de receber mais espíritos rebeldes. Nos colocando também que nós não retroagimos, não há um retrocesso, mas que estacionarmos sim. Só que chega um momento que o planeta necessita evoluir. Então eu trago aqui um trechinho aqui da Gênese, para que a gente possa destacar esse momento que estamos vivendo. Isso está lá no capítulo 28, itens 27 e 28. Antes da gente falar sobre o livro Transição Planetária. Então nos diz que para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Mas como assim, né? Você está falando aqui que na Terra está falando de encarnados e desencarnados. Por que ele fala dos desencarnados? Porque os desencarnados aqui, a psicosfera que abrange o nosso planeta, quando há desencarnação, também é constituído de espíritos, só que somente sem o corpo físico. Então até essa parte irá ser trabalhada, né? Então todo esse conjunto, né, desses mundos espirituais que estão ali perto de nós, também vai ser trabalhado nesse contexto. Ele fala que havendo chegado o tempo, mas hoje já chegou o tempo. Porque o livro foi escrito lá em 1867. Não lembro o termo, né? 60 aí? A Gênese. Mas foi dentro dessa época. Nós verificamos ali, que não importa a data, mas foi nesse tempo. Hoje já estamos em 2019. Então chega-se esse tempo. E é só a gente verificar o que está ocorrendo com o planeta nesse momento. O que nos diz? Que nesse tempo de transição haveria muita perturbação. Mas não é o fim do mundo. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal. Ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais já não sendo dignos do planeta transformado. Serão excluídos porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores que farão que reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição e confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então, esse tempo que nós estamos na aurora, né, desses acontecimentos do momento de transição. Então, o nosso planeta, né, nós recebemos muitas oportunidades, seja aqui ou seja em outro planeta. Mas o planeta ele tem um ponto de divisa, né, um ponto determinado por Deus para que ele também evolua. Por quê? Porque senão também não haveria também justiça para com aqueles que se melhoram. Relata-se também no livro Transição Planetária, né, através da mediunidade de Divaldo Ferreira Franco, sendo que o espírito que dita esse livro é o Manuel Filomeno de Miranda, né, complementando esse texto que nos diz a Gênese. Ressaltando aqui que também receberemos o auxílio de espíritos de outros orbes que vão nos auxiliar na evolução daqueles que o ficarem dentro de todos os campos, né? Seja ele dentro da área educacional, da medicina, de todos os campos dentro da área espiritual, para que tenhamos assim um plus, né, que Deus nos dá através da sua misericórdia, né, nos auxiliando sempre. Eu trouxe somente um trechinho aqui do livro Transição Planetária, que está lá na sua introdução, nos relatando que vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas de justiça, do dever, da ordem e do amor. Quando ele nos fala aqui que as alterações que se observam são de natureza moral, muitas vezes as pessoas pensam que essa transformação vai ocorrer através de algum cataclismo, de algum fenômeno da natureza,
que acham que fará uma limpeza e vão começar a reencarnar só espíritos puros aqui. Não, não é isso. Ou espíritos superiores. Não. É um convite para que nós mudemos a nossa natureza moral, a nossa evolução. Então, está vendo essa transição de espíritos rebeldes, né, para um outro mundo e para que a Terra faça a transição para um planeta de regeneração. Que fiquem aqui aqueles já que se dispõem a melhorar-se. Anunciada essa transformação que se encontra íncita no processo da evolução, desde o sermão profético anotado pelo evangelista Marcos no capítulo 13 do seu livro, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos, após as ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos da evolução. Mediante as reencarnações, etapa a etapa, dá-se-lhe o processo de eliminação das imperfeições morais que se transformam em valores relevantes, impulsionando-o na direção da plenitude que está destinado, errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo, para logo levantar-se. Esse é o método de desenvolvimento que a todos propele na sua direção da sua felicidade plena. Dentro desse processo educativo, né? Esse método de desenvolvimento que temos através das diferentes existências. Mesmo aqueles que não reencarnarem mais na Terra, que forem auxiliar lá no mundo primitivo, provavelmente, receberão oportunidades de estarem reencarnando também. E ao mesmo tempo, para cá, para a Terra, ocorre essa transição para o planeta de regeneração. Então, falei um pouquinho também dessa encarnação, desses diferentes mundos em que os espíritos transitam, né? Façamos agora um pequeno comentário sobre o nosso núcleo familiar. Se não consideramos a evolução, né, a pluralidade das existências, como que ficam as nossas características, né, de bem, de mal, né, as características individuais de cada um. O que estou querendo dizer? Naturalmente, quando você tem ali um grupo familiar, você conhece uma determinada família, né, daí existe aquela criancinha que vai crescendo, né, que vai andando dentro do seu processo reencarnatório, e você vai verificando que ela possui virtudes, possui defeitos, e às vezes chega a ser aquela conclusão, ele é parecido com o pai, puxou o pai nesse defeito, puxou a mãe nessa virtude, ou vice-versa. Né? De onde que vem essa inteligência? Né? De onde que ela adquiriu isso? Isso é algo que veio já de uma bagagem espiritual das diversas existências que nós passamos. Né? Nós podemos ter virtudes, poderemos ter os defeitos parecidos com os dos nossos familiares. Porque se a gente sabe, né, que estamos ali por via de regra dentro de parâmetros de evolução, todos nós, né, de uma forma igual, né? Então temos defeitos e virtudes parecidos. Mas temos também as nossas conquistas que trazemos e conquistas que também levaremos. Esse pai ou esse filho não estão ali dentro daquele núcleo familiar por acaso. Aquele que já conquistou auxilia o outro. Não só dentro do ponto de vista intelectual, mas também dentro do ponto de vista material. Portanto, faz necessário que nós prestemos atenção daqueles que convivem conosco. Há uma probabilidade grande de que eles não seja a primeira vez que eles estejam reunindo conosco. Porque a nossa parentela vai além de uma vida só, não somente dessa existência. Temos ligações que temos com espíritos de várias vidas. Daí que resultamos, muitas vezes, da simpatia que temos por uns e da antipatia que temos por outros. Então, isso dentro de um contexto do nosso núcleo familiar. Pessoas que às vezes nos parecem estranhas e nós vamos convivendo com elas e, de repente, você parece que aquela pessoa ali é da sua família. Né? Dentro do que nós chamamos de núcleo familiar, não somente dentro da família consanguínea. Na pergunta 205, nos relatam os espíritos superiores que aquele vizinho que está ali ao nosso lado, ele pode ter sido um nosso parente numa existência anterior, ter tido um laço conosco. Mas de onde que veio esse laço? Ele é algo que foi desenvolvido, não foi de hoje. Já correu uma relação com aquela pessoa. Foi lá no pretérito espiritual. Por aí que nós verificamos que a reencarnação, que a pluralidade das existências, ela une os laços e não destrói. Ela distende e não destrói.
Porque é através dessa pluralidade das existências que nós construímos novos laços, construímos simpatias e poderemos também constituir antipatias. Nós temos a esperança que mesmo quando for constituída a antipatia, um dia ela vai virar simpatia. Porque não há mal que perdure. Mesmo que haja espíritos que se perseguem por diversas vidas, por diversas existências, um dia um deles vai se dar a oportunidade de evoluir. E até o momento em que ele evolua, em que ele vai servir de exemplo para o outro. E o outro, constrangido, também vai querer evoluir. E não se caminhará mais pela via do ódio, nem do rancor. Isso se transformará numa simpatia. Onde foi dado o primeiro passo, o exemplo daquele que deu esse primeiro passo. Dando um início a um futuro melhor. Caminhando já dentro da afeição, que é um dos passos que se segue ao nosso amor universal. E aqueles do mesmo núcleo, que às vezes se consideravam rebeldes, através desses exemplos, vão se unindo àqueles que já se evoluíram. Sorrindo e olhando para trás, para o seu pretérito espiritual, caminhando fortalecidos. E olhando para trás e dizendo, nossa, como nós éramos crianças imaturas. Nos diz muito bem o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 4, que ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Nos dizendo dentro do seu capítulo, a reencarnação, nos falando que a reencarnação fortalece os laços de família, enquanto que a unicidade das existências, ela os rompe. Reforçando a tese dessa pluralidade como necessidade de vida, como uma lei da natureza, necessária para a nossa evolução. Então, dentro desse evangelho, que não poderíamos deixar de falar, dentro desse capítulo, lá do capítulo 4, no subtítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No espaço, os espíritos formam agrupamentos ou famílias, entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos buscam uns aos outros. A encarnação apenas os separa momentaneamente, porquanto ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem com amigos que se voltam de uma viagem. Erraticidade, ele quer dizer esse intervalo das reencarnações, quando nós estamos no plano espiritual. Ele não tem sentido com a palavra erro. O nosso intervalo quando estamos lá no plano espiritual, em condições de espíritos que precisam reencarnar. Muitas vezes até uns seguem aos outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família, ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos no mesmo agrupamento. Se uns encarnam, isso deixam de estar unidos pelos pensamentos, e velam por aqueles que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer os retardatários progredirem. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda da perfeição. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. E no item 23, complementa-se dizendo que com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há com certeza continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. Nesse ponto de vista, esse tema, trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que essa pluralidade nos traz no sentido de consolo daqueles a quem nós amamos. Mesmo aqueles que ficaram lá, que a gente nem lembra deles momentaneamente, por causa que estamos reencarnados. Mas são nossos queridos amigos que fazem parte do nosso agrupamento familiar. E caminhando para o final, vamos trazer um pouco desse tema para a nossa vida diária. Todos nós sabemos que a vida aqui dentro do campo físico, ela nos comporta as dores, decepções, que onde muitas vezes achamos dos nossos projetos de vida, temos diversos projetos que temos, mas precisamos ter a consciência de que o nosso corpo, um dia nós retornaremos para o plano espiritual. Que nós possamos fazer o nosso planejamento reencarnatório dentro de uma possibilidade, com consciência, dentro da nossa evolução.
Devemos perceber que a nossa passagem pela terra é de forma transitória. Mas devemos sim viver. Devemos realizar o nosso objetivo, e esse objetivo principal é a nossa evolução. Sabendo que o nosso planeta Terra, que muitas vezes poderemos até considerar como sendo um jardim de infância devido à natureza dos espíritos que aqui reencarnam, que agora estamos caminhando para um outro nível, né? Possamos levar um pouco mais, dar passos maiores dentro desse educandário que é a Mãe Terra. Para isso, o espírito sempre é instigado a prosseguir. Recebemos diariamente instruções do plano superior, se o damos a devida atenção, dentro do que Jesus nos disse do orar e do nosso vigiar, dentro da nossa sintonia. Mas sempre nos somos convidados, né, a evoluir. Nossa sensibilidade vai evoluindo com o vagar dos tempos. Chega um momento em que espetáculos como violência, como crueldade, nos traz um impacto muito grande. Se você sente, dentro do seu ser, já isso em você, é um bom sinal. Porque já você não concorda com isso. Significa que a sua sensibilidade já foi trabalhada dentro dessas diversas existências que nós passamos. Você já não consegue mais ter paz à sua volta enquanto campeiam tragédias e crimes. Felicite-se por isso e vamos nos libertando através dos círculos inferiores da vida. Tenhamos em mente que o orgulho e que o egoísmo é a nossa raiz principal dos nossos males e o que precisa principalmente ser trabalhado. Mas tenhamos consciência dentro dessa vida, dentro dessa existência, que nós não conseguiremos de uma forma completa expurgar o orgulho e o egoísmo. Nós poderemos sim dar passos maiores, porque nós necessitamos de muitas existências. Faça o bem sem se preocupar em receber qualquer vantagem. Vejamos o interesse, né? Vejamos assim, o que é o nosso interesse nessa vida. Se está focado na nossa evolução, se estamos focados somente 100% no nosso material, esquecendo essa evolução que tanto é dita. Necessitamos encontrar alegria na forma de servir, de auxiliar e de compreender. E isso se dá principalmente dentro do nosso núcleo familiar. Também nas outras instâncias. Mas é ali dentro do núcleo familiar que precisamos trabalhar a nossa evolução. Quando surgir alguma dúvida, verifiquemos o exemplo daquele que é o nosso modelo e o nosso guia. Recordando as palavras sublimes de Jesus. Colocando-se no lugar do nosso irmão, como que você gostaria de ser tratado? Em suma, meus irmãos, vamos aproveitar o máximo a nossa presente reencarnação, porque isso foi uma oportunidade grande que Deus nos deu. Com muito carinho, esse planejamento, e agora estamos ali, sim, no tempo de nós semearmos uma vida melhor. E essa vida melhor pode para todos nós ser o passaporte para a nossa libertação, para a nossa verdadeira felicidade. Agradeço a oportunidade que a casa me deu, a paciência de todos de me escutar novamente. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, nesse momento que estamos recebendo instruções do plano superior, que possamos não só receber a teoria, mas que quando voltarmos aos nossos lares, possamos traduzir isso de uma forma prática, trabalhando os nossos vícios, buscando cultivar as nossas virtudes, dentro da nossa família, do nosso núcleo familiar, onde se faz tão necessário hoje a tolerância, a compreensão, a paciência, que essa doutrina nos dê a cada dia a lucidez necessária para os nossos pensamentos serem melhores, as nossas ações serem melhores. E que essa lucidez possa se propagar de forma perene, não somente hoje, não somente nessa semana, mas que ela possa prosseguir conosco até o final dessa vida, nos auxiliando a semearmos o bem, a propagarmos o bem, a sermos mais exemplo para as pessoas, trazendo tranquilidade, trazendo calma para a nossa vida.
Obrigado, queridos amigos espirituais que estão aqui conosco, nos auxiliando, nos compreendendo. E desejamos a todos uma boa semana, uma semana em paz. Que assim seja.